Filipenses 2, do versículo 5 ao versículo 7, diz assim: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou. Você pode repetir? Se esvaziou. E assumindo a forma de servo, aí você pode repetir: forma de servo. Tomando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tomando-se obediente até a morte e morte de cruz. Amém? Amém. E eu queria ficar por aqui, eu queria usar esse trecho aqui como a base dessa palavra dessa noite, tá? O pastor Fernando trouxe uma palavra muito abençoada na quarta passada. Tem sido uma bênção os cultos ocorridos na quarta-feira. E ele trouxe uma palavra sobre Naamã. E logo no início da palavra, ele colocou e deu ênfase naquela frase que dizia: o general Naamã, e falava várias qualidades, general e outras coisas mais que o faziam alguém muito importante para aquele lugar, para aquela época, para aquele momento. Mas no final tinha assim: porém leproso. Porém leproso. De que vale uma armadura de general se dentro dele existia um corpo leproso? De que vale nossa aparência de crente, de cristão, de gente boa, se por dentro existe um coração leproso? De que vale um político lá com seu paletó, com sua retórica, mas com o coração leproso? De que vale o profissional muito reconhecido, muito bem visto, que dá palestras, mas por dentro ele tem um coração, um espírito leproso, doente? E foi mais ou menos sobre isso. Foi falado aqui na quarta, o porém leproso. E ao desenvolver a palavra, essa palavra continua ecoando no meu coração. E eu notei que o Senhor não queria fazer só uma obra na vida de Naamã física, puramente física. Porque se fosse puramente física, ele poderia usar várias estratégias. E uma delas era fazer como Jesus, curar à distância. E aí, com uma ordem, ele curaria Naamã, e Naamã, no lugarzinho dele, ficaria curado, mandaria uma carta de agradecimento e tudo bem. Mas o Senhor, ele cura do jeito que quer, da forma que ele quer, não a forma que eu quero, que você quer, a forma que ele quer. E segundo, a cura dele, o projeto de cura dele, não é simplesmente algo pontual e físico para o seu bel prazer, para para me satisfazer, mas algo muito mais amplo, que é algo para realizar um plano dele. E para a vida de Naamã não existia somente a lepra como a pior coisa da vida dele. A pior coisa na vida de Naamã não era a lepra, não era o estado físico dele, era o estado do seu coração. Quantos leprosos foram curados na época de Jesus? E quantos leprosos foram à glória leprosos, porém conhecendo a Deus e chegaram até Deus? A palavra de Deus diz que nós não devemos temer aqueles que tiram a nossa vida aqui na terra simplesmente. Nós devemos temer aquele que chega até a nossa alma. E um coração leproso, ele prejudica a tua alma, enquanto a lepra, ela prejudica só o teu corpo. E o Senhor queria curar Naamã completamente. E aí ele disse: tem que vir aqui. E Naamã foi até lá. Naamã mais uma vez pensava que ia ser curado naquele local, ia chegar pessoas o servindo,
Mas o plano de Deus era diferente. Você vai ter que mergulhar naquele rio ali. Que rio? Era um dos rios mais sujos da época. Porque não é naquele rio aqui limpinho e tal, não, é naquele rio sujo. E outra coisa, não é uma vez, são 7. E aquela forma de cura trouxe uma cura espiritual para Naamã. Naamã, ele sofria não somente de lepra, no coração dele ele tinha um coração altivo. Ele era orgulhoso. Ele se achava. Ele pensava que era o tal. Esse cara sou eu. Naamã, ele achava que era assim. E Jesus e o Senhor, né? Deus, ele, para fazer uma obra completa, ele colocou essa estratégia bem diferente. E Naamã topou. E ele foi curado após o 7º mergulho naquele rio sujo. O seu coração ficou limpo. Amém? Mas eu queria falar aqui não sobre exatamente Naamã, mas sobre esse estado de Naamã, esse pior estado dele, o estado desse coração, antes da cura, que é um estado de altivez. É um estado de orgulho. Nós temos um coração orgulhoso. E isso não é novo. Isso não é novo. Inclusive, se você ler os livros de história, você vai ver um movimento chamado humanismo. Alguns aqui, talvez a maioria tenha ouvido falar disso. E se você for na Wikipédia, você vai ver a seguinte definição. É a filosofia moral que coloca os humanos como principais, numa escala de importância, no centro do mundo. É a filosofia moral que coloca os humanos como principais, numa escala de importância, no centro do mundo. Se você for mais à frente no texto da Wikipédia, mas assim, embora a palavra possa ter diversos sentidos, o significado filosófico essencial destaca-se por contraposição ao apelo ao sobrenatural ou a uma autoridade superior. Contraposição ao apelo sobrenatural e uma autoridade superior. É o homem não querendo estar submisso a uma autoridade superior, sobrenatural. É o homem não estar querendo estar submisso a Deus. Humanismo é isso. E nós vivemos num mundo humanista. Pessoas que não querem estar submissas a Deus. Não querem, simplesmente decidiram não querer estar submissas a Deus. Alguns nem sabem que são humanistas e são humanistas. Mas se você não obedece a Deus, se você não busca a Deus, se você não está perto de Deus, naturalmente você está longe dele. E você está obedecendo a outras coisas, a você mesmo ou a alguém, mas não está obedecendo a Deus. E humanismo não é novidade. Se você for para Gênesis 3, se você chegar em Gênesis 3, se a sua Bíblia for igual a minha, o capítulo 3 de Gênesis tem um título na minha Bíblia: A Queda do Homem. A Queda do Homem. E aí eu não vou ler não, mas é nesse capítulo, Eva, ela estabelece um diálogo com a serpente. Aí uma das primeiras coisas, não estabeleça diálogo com o inimigo, ele vai te persuadir. A nossa briga com ele não é dessa forma, mas ela estabelece um diálogo e ele começa a soltar as famosas meias verdades, porque o diabo não trabalha com mentiras, ele trabalha com meias verdades. Você acha que ele está certo, mas lá no meio da frase ele distorce aquilo. É o que ele fez. E ele convenceu a Eva a fazer algo que desagradava ao Senhor, fazer algo contrário ao Senhor, e disse a ela que ela ia ser como Deus. E naquele momento surgiu o humanismo, ela querendo ser Deus, o homem querendo ser Deus. E a gente é criatura, Deus é o Criador. E se a gente aceita Deus como Salvador e Senhor da nossa vida, nós somos filhos de Deus. E o Senhor quer que a gente seja semelhante a Ele. Mas aqui é diferente, ela queria ser igual a Ele, ela queria
tomar o trono dele. Isso acontece na nossa vida frequentemente. Pessoas querendo tomar o trono de Deus. E na nossa vida, na vida de cada um, nós temos um trono. E nesse trono, o trono da vida do humanista, quem senta é ele. No trono da vida do cristão, quem senta é Cristo. Glória a Deus. O cristão, ele deixa de ser uma pessoa natural e torna-se um templo, o templo do Espírito Santo de Deus. E a partir daí, existe um perfeito equilíbrio entre a carne e o espírito. E a palavra de Deus diz que nós devemos não estar subjugados à carne, mas andar no Espírito, estar cheio do Espírito, porque é o Espírito que a partir desse momento vai nos conduzir ao melhor de Deus, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Então, não é novidade esse humanismo. Aconteceu desde o início. Gênesis 3 já revela algo parecido, né? Uma terceira coisa que eu queria mencionar, antes de introduzir a palavra de fato, mas já acaba introduzindo e contextualizando, é um vídeo compartilhado essa semana, foi semana passada, sobre o homem falando sobre os filhos, as crianças modernas, né? As crianças atuais, como elas estão sendo criadas. E as crianças hoje, antigamente existiam famílias de 10, né? A família dos nossos pais, né? O Léo está aqui, foram 10 irmãos, 10, 11, né? E assim, as famílias antigamente eram de muitas pessoas, muitos filhos. E aí, aquela dedicação da mãe a cada filho se torna bem difícil. Então, um filho cuidava do outro. Já nessa geração, são 2 filhos, são 3. E a mãe se dedica fortemente ao filho. E o menino nasce e existe uma atenção até exagerada. Aí nós estamos naquela geração em que os filhos ganham a televisão da sala. Então estão os adultos e as crianças na televisão. Quem ganha a televisão? A criança. Nós estamos na fase em que as crianças e os jovens têm celulares melhores do que os pais. Por quê? Porque eles têm uma atenção, uma extrema atenção. E isso não se torna benéfico para a vida deles, porque quando eles vão crescendo e eles se deparam com a primeira frustração na vida deles, eles não estão preparados, porque eles não receberam o não dos pais. Os pais não deram limites. Os pais não ensinaram a eles a obedecer, a estarem no lugar de filhos, a serem obedientes, a ter uma vida de filho. Porque no dia de hoje, muitas vezes, filhos têm a vida de pai. E o pai tem um comportamento de filho, troca seus papéis. Aí tem uma hora que o pai está aqui tentando convencer o filho a fazer alguma coisa, uma vez que ele tem autoridade de dizer o que quiser. Então o pai usa a sua autoridade. É com amor? Então use essa autoridade. E a gente confunde isso, e o mundo confunde. E autoridade com fazer mal. Você não está fazendo mal, você está fazendo bem. Você está ensinando a ele a receber um não, ensinando a ele a estar preparado para frustrações. Então o primeiro emprego que ele entra, ele recebe um carãozinho do patrão e ele sai. Não, vou procurar outro emprego. Meu patrão não é ruim comigo. Aí vai lá, aí vai ir para outro emprego, aí recebe uma crítica do colega, que o colega fez uma coisa e não era o que ele queria, aí ele sai do emprego. Mais grave ainda, ele está no meio da rua, chega a polícia e aí ele bate boca com a polícia. Isso acontece. Vai para a aula, bate boca com o professor, porque o professor não faz o que ele quer. Porque a gente vive num mundo onde as crianças pensam que elas são donas da atenção, elas são os reis e as rainhas daquele lugar. Então, alerta aos pais, vamos ter sabedoria em criar nossas crianças. Elas são filhos, são filhas e filhos. Nós somos os pais, e que elas não sejam os reis e rainhas dos lares. Vocês são os reis e rainhas dos lares. Vocês têm autoridade e têm a capacidade
e a unção de Deus para ensinar aquelas crianças. Amém? Que elas tornem-se gente de verdade, pessoas preparadas para a vida. Prosseguindo aqui. O que é que tem a ver com esse versículo? O que é que tem a ver com o que nós lemos agora, nesse momento? Filipenses 2, 5 a 7 fala de um Deus que desceu do trono. Você pode repetir comigo? Um Deus que desceu do trono. Eu queria falar essa noite sobre um Deus que desce do trono. A gente está vivendo um período de extrema falta de humildade. Pessoas que não querem descer do trono. Pessoas que querem ter suas opiniões. Todo mundo. A Linda estava me falando, a minha filha, que disse assim: pai, agora todo mundo quer ter um canal. Todo mundo quer ser popular, não só no colégio, mas na internet inteira. Então, hoje em dia, a pessoa não é popular somente na sala. Ela é popular porque tem não sei quantos acessos no YouTube. Então, todo mundo quer estar aparecendo. Está bem na fita, nas redes sociais, e todo mundo está no seu pedestal. E alguns querem ditar as regras, e os outros precisam obedecer. Então a gente vive isso no mundo, e vive isso também na igreja. As pessoas querem mandar, alguns querem mandar, e eles querem que o pastor faça a vontade deles, que Deus faça a vontade deles. O que deveria ser o contrário, o Senhor que deve estabelecer a sua vontade. É você que tem que se conformar, é você que tem que tomar forma da imagem de Deus, e não Deus a sua imagem. Amém? Amém. Romanos 12 diz que é o tema do colisão, né, desse evento de jovens, é que a gente deve se renovar, nossa mente se renovar. Para quê? Para que a gente possa não se conformar com o mundo, ou seja, não tomar forma do mundo, e sim tomar a forma de Deus. A imagem e semelhança de Deus. Bem, a gente cria um trono na nossa vida e senta nesse trono. Esse trono é um lugar inatingível e a gente vira um rei no seu elevado trono. Mas uma das primeiras coisas que Jesus nos ensina ao chegar aqui na terra é: desça do trono. Desça do trono. Porque em Filipenses 2, 5, 7 diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ou que sentimento? Que, sendo em forma de Deus, não teve usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. É quando Deus desce do trono. Ele tinha todas as coisas. Ele tinha riquezas. Ele estava reinando naquele lugar espiritual. E ele decidiu descer do trono para te ensinar a descer do trono aqui na terra. Amém? Nós precisamos descer do trono. Mas o que é descer do trono?